irmãos, paz do Senhor. O Senhor, Ele me direcionou a palavra dele, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 9. Antes de eu iniciar a palavra, irmãos, aleluia, o Senhor colocou, né, em meu coração, né, para que eu venha explicar para os irmãos, né, que eu já, em outros vídeos, até no meu outro canal que eu perdi, né, irmãos, o acesso, no caso, eu usava muito essa Bíblia de estudo, porque ela tem uma tradução de linguagem atual, né? Muitos irmãos, assim, não são todos, né? Mas alguns irmãos, assim, mais antigos, né? Assim, né? Independente disso também, prefere a outra, né? De Almeida. Eu não sou apegada a irmãos a isso, porque, né? O Senhor me deu esse conhecimento, né? Que o que acontece? O original é hebraico, né? O original é hebraico ou então grego, né? Porque alguns, né, fugiram, né, para a Grécia, escreveram em grego. Então, né, ou é araico, né? Então, não é em português, né, o original. E, tipo assim, para colocar, né, a tradução, né, por exemplo, de hebraico para português, muitas das vezes nem se encontra, né, as palavras. Se traduz de uma forma para a gente vir a entender, né? Então, assim, para a gente não se apegar, né, irmãos, a isso, né? Mas para que a gente aí deixe o Espírito Santo através da misericórdia, através da graça, né, que ele nos dá entendimento da palavra, né? Para que flua aquela mensagem que ele quer nos dar, aquele conhecimento que ele quer nos dar, né, irmãos? Porque tem pessoas que são apegadas, irmãos, a coisas pequenas, né? Mas também, né, irmãos, algo que o Senhor colocou em meu coração, que é importante, né, eu falar, porque eu estou falando para mim mesma, né, em primeiro lugar, é a importância de nós estudarmos, né? Porque, assim, às vezes, né, irmão, a gente perde tanto tempo da nossa vida. Eu acho que tem pessoas que já gostam de estudar, né? Mas tem a grande massa, né, irmãos? Perde muito tempo vendo besteira em WhatsApp. Deus usa a minha própria boca para falar comigo. Em Face, né? E poderia usar esse tempo para aprender um idioma novo, né? E hebraico, né, irmãos? É uma língua muito interessante, né, para a gente aprender, né, porque assim já a pessoa, a gente compra ali a Bíblia em hebraico e entende, olha que maravilha, né, eu acho que vai ser ainda mais abençoado, né, porque chega o que? Mais perto do original, mas isso não significa que aqui o Espírito Santo não vai operar com misericórdia, mas é muito bom sim, né, a gente, aleluia, né, ocupar nosso tempo com estudo, né, irmãos, mas isso Deus está falando bem comigo mesmo, né, usando a minha boca, porque Deus, Ele é, né. Então, o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, no capítulo 9, né, nessa tradução aqui que é mais atual, que é muito boa para estudo, o povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse mês, desse sétimo mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram sacos de pano grosseiro, puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Eterno, o seu Deus, foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram ao Deus Eterno. Jesuá, Bani, Cadmiei, Sebalias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Eterno seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiei, Bani, Asabinéias, Erebias, Judias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levanta-se e louvem o Eterno, o seu Deus. Louve a Deus sempre e sempre.
que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Irmãos, o que o Senhor colocou em meu coração? Que, irmãos, a quem o Senhor, confirmar a palavra, que esse vídeo aí, para a minha vida e para a vida do irmão, aleluia, quem o Senhor tocar aí, o que o Senhor tá colocando em meu coração? É a importância, da gente confessar, irmãos, os nossos pecados, a gente tem um particular com o Senhor, não é chegar no padre e confessar, irmãos? Quem quiser fazer isso, amém, Cada um com a sua crença, com a sua religião, e por aí vai. Não estou aqui falando de particularidade de ninguém, eu particularmente, eu fecho minha porta do meu quarto e procuro conversar com o Senhor. Mas se o Senhor está me direcionando a esse vídeo, e me colocou no coração, essa necessidade de hoje estar falando dessa palavra, aleluia, é porque eu preciso procurar mais intimidade com o Senhor. Eu, o irmão e a irmã, que se encaixar, que sentir no coração que essa mensagem é para o irmão e para a irmã, o que o Senhor está nos chamando? Para mais intimidade com Ele. Ah, mas eu já tenho, Ele quer mais. E se Ele quer mais é porque Ele quer botar o irmão e a irmã aí num nível maior, num patamar maior de intimidade com Ele. E isso é maravilhoso, Buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos? Então, o que o Senhor coloca no meu coração, irmãos, é algo bem simples. É fechar a porta do quarto, e confessar, detalhar. Aleluia. E sabe o que o Senhor coloca no meu coração? Que às vezes a gente acha, glória a Deus, que é pra gente falar um trechozinho, tipo assim, só de um ano pra cá. Às vezes o Senhor quer que o irmão, óbvio, irmãos, que nós somos limitados, não vamos lembrar talvez de tudo, mas de tudo que nós lembramos, a gente detalhar. É até um propósito que o Senhor está colocando no meu coração para que eu e os irmãos façam na presença do Senhor. Detalhar tudo, tudo que o irmão e a irmã lembra, aleluia, glória a Deus. Tudo porque o Espírito Santo vai ajudar o irmão e a irmã nesse propósito, de lembrar de cada detalhe, de pecados que o irmão lembrar. E aquilo e o irmão falou assim, e aquilo que eu não lembrei, mas o Senhor sabe de todas as coisas, já acrescenta em cima disso que eu já detalhei. Aleluia. E ali tem ali um particular de confessar. Aleluia, E ali clamar ao Senhor, o perdão, irmãos. Aleluia. E lembrando, quando a gente, aleluia, glória a Deus, é um propósito mesmo. Quando a gente está ali confessando nossos pecados e nesse propósito aí de detalhes, lembrando que a gente não pode guardar mágoa. Já pensou, irmãos? A gente ter o trabalho de detalhar, o Espírito Santo ali ajudar, e a gente não adiantar de nada porque a gente guarda mágoa, Então, ore o Pai Nosso e lembre, perdoe os meus erros, mas também perdoe aqueles que erraram comigo, Tem outras traduções, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoa aqueles que não têm vivido, mas o significado é o mesmo. Então, irmãos, o que o Senhor coloca no meu coração, que o irmão, a irmã, aí já foi até preparado, para liberar perdão, O irmão aí que se identificar com esse vídeo, sentir no coração que esse propósito é para o irmão, o Senhor já preparou o irmão, para liberar o perdão. O que é liberar o perdão? O Senhor libera o perdão para fulano, ciclano. Ah, mas eu falei com a boca, mas ainda não sinto isso. Irmãos, confesse, libera o perdão para fulano, ciclano, e aí o Espírito Santo vai ajudar, o irmão aí lembrar, libera o perdão. Eu até, o Senhor me colocou uma estratégia no meu coração, enquanto a gente vai falando, desde lá da nossa adolescência, digamos, no início da nossa adolescência, que é a pré-adolescência, porque a infância somos inocentes, nós sabemos que somos inocentes até uns 7, 8 anos, Depois a gente vai ficando já. Então, o que a gente poder lembrar, lógico que isso vai de criança para criança, tem crianças que são inocentes
com 12 anos, né? Mas tem, irmãos, tem crianças que com 12 anos é mais esperto que eu e o irmão junto, né? Então aí vai variar, né? Mas a gente vai lembrando aí, né? Quando que a gente começou a despertar assim para a fase adulta, né? E a gente sabe que o inimigo ele trabalha para destruir a infância, né? Infelizmente tem crianças que com 7 anos já não são mais inocentes, né? Isso aí é até chato, né? Falar isso, né, irmãos? Mas nós sabemos que o inimigo, ele faz isso, né? Mas isso não quer dizer que são todas as crianças. Né? E óbvio que as crianças que nós, né, que o Senhor confiou em nós cuidarmos, a gente, né, vai orar por elas, vai consagrar elas ao Senhor, né, para que o inimigo não venha corromper a infância antes da hora. Mas sabemos que o inimigo faz isso, que ele trabalha para isso. Porque eu lembro quando eu era criança, ele fez de tudo para se fazer isso comigo, né? Mas o Senhor me manteve a inocente, né, para a honra e glória dele por um bom tempo. Mas teve tempo aí, né, que é inevitável, a gente entra na fase da adolescência, então é isso que o Senhor está colocando no meu coração, esse propósito. Para que, por exemplo, estou dando exemplo, na minha adolescência, eu me irei, fiquei chateada, né, acabei querendo fazer justiça com as minhas mãos, dei um tapa na cara da fulana. Senhor, eu libero perdão para fulano e peço também perdão por eu ter me exaltado, Senhor. Aleluia, né? Por ter dado lugar à carne, estou dando exemplo. Né? Então ali você vai liberar perdão para a pessoa que te provocou a ira, né? Mas ao mesmo tempo você vai pedir também perdão para os seus atos, porque aí a gente não se perde, né? A gente vai, eu pequei com fulano, né? Mas fulano fez isso comigo, eu libero perdão para ele. Assim como também peço perdão pelo que eu fiz, porque não está na palavra que se paga o mal com o mal. O irmão entendeu, né? O que o irmão ou a irmã não entendeu, se o propósito também for para o irmão, o Espírito Santo vai, aleluia, continuar estando no coração, direcionando, né? Só que o Senhor colocou esse propósito, né? Eu li essa palavra aqui, mas eu não sabia o que Deus ia me dar, mas Ele me deu isso, né? E também o que nós podemos lembrar, né? Dos erros dos nossos pais, dos nossos avós, até bisavós, taravós eu acho que fica um pouco difícil, né? Mas a gente aí, o Espírito Santo vai nos direcionar também, tá, irmãos? Porque nós sabemos que até a quarta geração tá na palavra, paga pelos erros. Aleluia, né? Deus, ele não me vê aqui, Marcela. Não, ele vê a minha linhagem, ele vê os meus descendentes, né? E tanto anteriores como posteriores, né? Se vê a nação que tá a Marcela, né? Então, a gente sabe, Deus é Deus, né, irmãos? Então, a gente, muitas das vezes, o Senhor nos escolheu, né? Escolheu ali, não porque a gente é melhor que algum antepassado nosso, ou não é isso, né? Mas Ele nos escolheu, né? Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, conhece as intenções do meu coração, do coração dos irmãos. Às vezes nos escolheu, né? Escolheu ali, não só nós, às vezes mais, né? Eu, minha mãe, meu pai, né? Um grupo ali, né? Uma família especial, uma pessoa especial ali para quebrar a maldição, né? Então a gente faz o quê? A nossa parte. Então o que o Espírito Santo está me direcionando é isso, para que a gente venha fazer esse propósito, né? De lembrando, às vezes, poxa, irmã, não tenho tempo. Mas faz isso, faz aí em 3 vezes, irmãos, entendeu? 3, 5, 7 vezes, né, em etapas, até chegar nos dias atual, né? Quem o irmão lembrar, né, de liberar perdão e pedindo perdão ao Senhor, e aquilo que não lembrar, apresentar ao Senhor, né? E aquilo dos seus antepassados também, porque o Senhor, ele quer quebrar maldição através da vida dos irmãos, né? E às vezes a gente pensa assim, vou fazer isso, vou perder. Não, nada é em vão na presença do Senhor, né, irmãos? Aleluia. Porque o Senhor quer quebrar uma maldição através da minha vida e da vida dos irmãos, né? Para os irmãos, né, às vezes achar isso é heresia. Não é heresia, irmãos. Não tem heresia aqui. Aqui é o Espírito Santo está me direcionando, é uma conversa particular com o Espírito Santo, na qual a gente, é como se o Espírito Santo virasse ali nosso psicólogo, né? A gente não fala com o homem, com o terapeuta, com o psicólogo,
né? Como se ele virasse nosso psicólogo, a gente no quarto, a gente falando, e ele ali nos orientando a liberar perdão, sendo perdoado, né? Falar um pouco também da nossa linhagem, porque sabemos que carregamos, né, essas cargas, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Na medicina é comprovado, né? Tanto que eles perguntam o que tua avó, se algum parentesco tinha problema no coração, etc. Para você ver que é algo que herdamos até no nosso DNA, os pecados deles, né? Que às vezes o nosso avô tá carregando até um pecado da taravó dele. Irmãos, então, assim, eu falo assim, né, irmãos, mas de uma forma que os irmãos venham entender, o que eu venho entender, né? E ali liberar perdão, né? E confessar nossos pecados. Se tiver que parcelar isso em 3, 4, 5 vezes, parcele, né? E aquele que eu não lembrar, Senhor, entrega em tuas mãos, também libera perdão a todos, faz um resumão e entrega para o Senhor, porque tem uma quebra de maldição aí. E o Senhor vai desenvolver, né? Na minha vida ele vai desenvolver de uma forma, na vida dos irmãos de outra, né? Pode ser parecida, pode ser completamente diferente, mas há uma quebra de maldição, na qual o Senhor vai revelar através dessa oração, através desse novo nível aí de intimidade com o Senhor, né? O Senhor aí, nosso psicólogo, né? Para que a gente aí, aleluia, venha ter um grande encontro com Ele, né? Além de subir o patamar de intimidade, vamos ter um grande encontro com o Senhor através dessa oração de entrega, né? De confissão, aleluia, e uma quebra de maldição, irmãos, que vai fazer toda a diferença. Às vezes não é só de uma maldição, é de maldições, né? Que vai fazer toda a diferença na vida dos irmãos. Fique na paz do Senhor.